viagem do presidente Lula a Cuba. Ele já está a caminho da ilha, onde participa da cúpula do chamado G77 mais a China. No país, ele tem 2 encontros bilaterais, mas eu vou trazer agora bastidor para vocês sobre esse assunto. Vou vir aqui para minha câmera especial de bastidor. Olha só, um pouco antes dessa viagem do presidente Lula, Cuba solicitou ao Brasil mais prazo para saldar as dívidas que tem com o país para a construção do Porto de Mariel. Conversei com fontes no Palácio do Planalto que me disseram que o regime cubano alegou que está enfrentando um momento econômico complicadíssimo, quer pagar, mas não consegue fazer isso agora. O Ministério da Fazenda montou, então, um grupo de trabalho para calcular o valor total dessas dívidas, que estão girando em torno de 500 milhões de dólares. O empréstimo inicial, gente, para a construção desse porto foi selado lá no primeiro mandato de Lula e tinha um prazo para pagar de 25 anos. Mas Cuba não conseguiu pagar, acabou dando um calote. A empreiteira responsável pela obra era a Odebrecht. Cuba e Venezuela são os 2 países que deram calote no BNDES. O banco depois foi ressarcido pelo Tesouro Nacional. O caso de Cuba ele é mais complicado que o da Venezuela, porque os venezuelanos dispõem de petróleo, têm venda de energia para Roraima, então eles têm mais possibilidades de fazer esse pagamento. Existe, do governo Lula hoje, eu apurei, uma boa vontade com o governo, com a ditadura ali dos Castro, mas é complicado essa renegociação da dívida. Então, você sai de um contexto político em que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha rompido relações com a ilha. O governo Lula tem boa vontade, apesar do calote, apesar de todo o risco político que isso significa para o governo, isso gera um desgaste. Agora, tecnicamente, é complicado. Fontes da equipe econômica me dizem que mesmo para aumentar o prazo, isso tem que ser aprovado pelo Senado Federal.